Guerreiras do K-pop é uma animação cheia de ação e músicas incríveis que conquistaram os fãs. Mas você já reparou que existem coisas que simplesmente não fazem sentido e que deixou todo mundo cheio de dúvidas? Saja boys modernos? Todo mundo sabe que boy band do mal tem uma aparência absurdamente humana e conseguiram se encaixar com uma facilidade que dá até inveja. Sério, como é que eles fizeram isso? Lembrando que os Jinu têm pelo menos 400 anos. E mesmo assim, conseguiram criar uma personalidade tão atual e marcante que os fãs de K-pop ficaram totalmente hipnotizados. Agora me diz, será que eles fizeram cursinho de K-pop, estudaram playlists de Spotify, decoraram coreografias na Maham ou simplesmente apareceram do nada e disseram: "Oi, somos incríveis"? Porque, convenhamos, um idol de verdade normalmente precisa treinar pelo menos 10 anos só para conseguir não tropeçar no palco. E aqui, aparecem com toda a experiência de séculos e já detonam tudo como se fosse moleza. O mais surreal é que, mesmo com tanta idade, eles conseguiram sucesso imediato. E não é só sucesso de número de views ou likes, é aquele sucesso que conecta com o público só com um olhar, um sorriso ou um gesto quase imperceptível. Eles conseguem fazer você se sentir parte da história sem nem precisar de explicação. No mundo real, isso seria praticamente impossível. E o mais engraçado, eles nem precisavam de aulas de marketing ou estratégias complexas. A habilidade de gerar conexão com o público veio naturalmente, como se todos esses séculos de experiência tivessem sido um curso intensivo. No filme, funciona perfeitamente, mas a gente fica ali, tentando entender. Como assim? Velho de 400 anos e já é idol top de linha. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Escolha das Untrix. Logo no início do filme Guerreiras do K-pop, vemos a Celine contando a história das caçadoras de demônios e conhecemos outras gerações dessas guerreiras. Mas o que realmente deixa a gente coçando a cabeça é como elas são escolhidas. A Rumi até tem uma explicação, já que herdou o legado da mãe, que também era caçadora de demônios. Agora, é a Mira e a Zoe? Como elas foram escolhidas para se tornarem as novas caçadoras? Existe algum critério secreto, como um manual ancestral que só as famílias das caçadoras conhecem? Só podem ser filhas de outras caçadoras ou qualquer garota de uma família específica? É aquele mistério que deixa o público intrigado e querendo respostas. Como isso tudo foi feito ainda não é explicado, e a curiosidade só aumenta. Animal selvagem. O que realmente chama atenção em Guerreiras do K-pop é o tigre azul. Pense, ele é um tigre, um dos animais mais selvagens e agressivos que existem, mas no desenho ele se comporta como um gatinho dócil, manso e até pacífico. É quase inacreditável. E o mais engraçado é que ele tem aquele perfoco meio atrapalhado. Derruba coisas, tenta consertar e, claro, acaba derrubando tudo de novo. É um verdadeiro caos organizado. E ainda tem aquela dúvida que fica na cabeça de todo mundo. Por que ele ficou com a Rumi e não some quando o Jinu desapareceu? Afinal, ele era o bichinho de estimação dele, mas no filme isso nunca é explicado direito. Fica aquele mistério. O tigre azul é dócil por escolha própria ou só decidiu que ser fofinho é mais divertido? Omon. Outra coisa que pegou todo mundo de surpresa foi a existência de um Omon com brechas que só aparece na Coreia do Sul. Ou seja, as caçadoras são exclusivos do K-pop. E, se pararmos para pensar, parece até um tipo de privilégio nacional. Enquanto o mundo inteiro segue com seus problemas normais, na Coreia do Sul existe um detector de caçadoras que funciona só com K-pop. Nos outros países, nada. Zero caçadores, zero brechas. É como se o resto do mundo tivesse ficado de fora dessa festa. E aí surge a pergunta que ninguém conseguiu responder. Se existem outras caçadoras em outros países, como elas seriam escolhidas? O filme não explica, e isso só deixa o mistério ainda maior. Essa lacuna é perfeita para os fãs criarem teorias de todos os tipos. E eles realmente foram longe. Já imaginaram caçadores para cada ritmo musical? Heavy metal, samba, jazz, funk, música clássica. É uma loucura só de pensar. Você imagina um caçador de demônios do jazz enquanto luta contra monstros? E tem mais. Essa brecha só coreana cria todo um universo paralelo na cabeça dos fãs. Começam a imaginar escolas secretas de caçadoras em cada país, com uniformes específicos para cada gênero musical, técnicas de luta baseadas em passos de dança e até rivalidades entre caçadores de ritmos diferentes. Parece até uma temporada inteira de spin-off esperando para acontecer. Superpoderosas. No começo do filme, vemos os demônios enganando as Untrix para que elas não apareçam no show. Mas aí surge um detalhe que chama atenção. Eles partem o avião, e as caçadoras simplesmente saltam dele e caem diretamente no estádio. Sem nenhum planejamento, sem paraquedas, sem nada. E adivinhe, não se machucam nem um pouco. Pelo contrário,
Parecem até que estavam ensaiando o salto para uma coreografia perfeita. E tem mais mistério. Para onde foi parar esse avião que caiu? Ele deveria ter afundado no mar. Mas cadê? Será que caiu na floresta? Sumiu ou simplesmente evaporou por estar carregado com a energia dos demônios? O filme não explica. E isso deixa o público pirando, cheio de teorias malucas tentando descobrir o paradeiro da aeronave fantasma. Antes de continuar descobrindo as 13 coisas que não fazem sentido em guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo um tricks. Roupas. Um dos segredos mais bem escondidos da Rumi é a sua parte demoníaca, algo que ela não revela nem para suas amigas. Ela foi ensinada assim pela Celine, e esse segredo parece carregar um peso enorme. Mas um detalhe curioso chama atenção. Sabemos que a Coreia fica no hemisfério norte, com estações do ano bem definidas. Ou seja, no verão faz muito calor. Então como é que a Rumi conseguia andar por aí com casacos de manga comprida ou blusas longas sem que ninguém percebesse as marcas demoníacas? E tem mais. Quando ela finalmente revela esse lado, aparecem marcas na perna, no abdômen e em outras partes do corpo. Mas, curiosamente, na maior parte das vezes, ela estava com blusa de manga longa e shortinho, e essas marcas nunca tinham aparecido antes. Isso levanta várias questões. Será que essas marcas podem tomar conta de todo o corpo, como ninguém nunca percebeu antes? Será que ela estava tão acostumada com elas que não sentia calor no verão usando esse tipo de roupa? Magia. Os Boys, com toda a sua parte demoníaca, simplesmente desaparecem e reaparecem, e ninguém parece se importar ou questionar de onde ele vem ou onde mora. Ele não tem uma vida normal, não tem endereço fixo, e mesmo assim aparece nos programas da Coreia, dá entrevistas, faz shows e ainda consegue ser carismático como se nada fosse estranho. Como isso é possível? Será que eles pegam telefone no submundo? Mandam mensagens por sinal de fumaça demoníaco? Ou tem um portal secreto que leva direto aos bastidores da TV? No filme Guerreiras do K-pop, essa parte fica bem confusa. Eles só aparecem na hora de fazer o show, detonam no palco e, logo depois, voltam para o submundo como se nada tivesse acontecido. Mas como são contatados pelos empresários? Como chegam no horário certo para entrevistas e programas de TV? E se você pensar bem, isso abre um universo de possibilidades absurdas. Eles poderiam estar em um treinamento secreto no submundo, ou talvez existam aplicativos demoníacos de agenda e transporte instantâneo. Demônios invisíveis. Outra coisa que deixa muita gente confusa no filme é a forma como os demônios aparecem. Será que eles podem ser vistos ou não? Por quê? Se podem, por que ninguém fica com medo ou tenta fugir quando tem suas almas roubadas? E se não podem ser vistos, como é que as pessoas conseguem enxergar os Saja Boys? E tem mais. Lembra da cena em que elas saltam do avião e vão parar no palco? Um demônio acaba indo junto e, em vez de causar pânico, ele é jogado para a plateia. Tem até gente tirando foto com ele. Depois disso, a Zoe acerta uma adaga nele. Ninguém questiona nada. É como se todo mundo tivesse aceitado que demônios viram parte do entretenimento sem qualquer explicação. Mãe adotiva. Se você é fã de verdade, sabe que a Celine cuidou da Rumi após a morte da mãe dela. E convenhamos, tem um dedinho dela envolvido, né? Afinal, ela se sentiu tão culpada que resolveu assumir a filha da amiga como se fosse sua. Mas um detalhe chama atenção. A mãe da Rumi não tinha nenhum parente próximo que pudesse cuidar dela? Ou será que tinha? Se havia família, onde eles foram parar? Porque o filme nunca menciona isso. Fica aquele buraco no enredo que deixa os fãs se coçando de curiosidade, imaginando mil teorias diferentes. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Inimigos ou amigos? Curioso é que, durante todo o filme, as Untrix começam tentando matar os Saja Boys, mas depois simplesmente os aceitam. É como se alguém tivesse apertado um botão de tolerância máxima do nada. Agora, a parte realmente confusa. Quando um demônio aparece perto das pessoas, elas não têm medo de agir. Mas aí fica a grande pergunta: por que elas não fizeram a mesma coisa durante o primeiro show? Por que deixaram os Saja Boys ficarem tão grandes e poderosos? Almas. Muitas almas foram roubadas e várias pessoas simplesmente desapareceram. E aí fica aquela dúvida: o que aconteceu com essas almas? Depois da derrota no estádio, essas pessoas vão voltar? Para onde elas foram? Esse foi um dos grandes mistérios do filme que nunca foi explicado, mas que deixou várias pontas soltas. O filme até dá um foco mostrando que muitas pessoas sumiram, aparecendo como desaparecidas em grandes quadros de avisos. Chegou ao ponto de um vagão inteiro de trem desaparecer sem deixar vestígios. E, claro, fica aquela pergunta: como é que o governo não fez nada? Nenhuma investigação policial, nenhum alarde, nada. Parece que todo mundo simplesmente deu de ombros e seguiu em frente, enquanto fãs ficam se perguntando se existe um departamento secreto antidemônios que funciona só nos bastidores do K-pop. Morrem 2 vezes. Demônios são seres sobrenaturais ligados a almas condenadas. Mesmo assim, eles invadem o mundo humano e acabam sendo mortos novamente pelas caçadoras, com suas armas poderosas. Mas aí surge a grande dúvida: se eles já estão mortos, como podem morrer de novo? E tem outro detalhe:
Quando são atingidos pelas armas da Zuntrix, o que acontece com as almas deles? Elas vão para algum lugar, ficam presas no submundo ou simplesmente desaparecem, diminuindo a quantidade de demônios existentes. Lado demoníaco. No filme, os demônios acabam se fingindo de Mira e da Zoe, e de quebra acabam revelando o segredo da Rumi. Mas aí surge a grande questão. E o público? Será que alguém percebeu que aquilo era o lado demoníaco dela, ou acharam que eram apenas tatuagens? Porque ninguém comentou nada na hora. Depois, a líder da Zuntrix começa a mostrar essas marcas mais abertamente, principalmente depois de vencer no estádio. E mesmo assim, ninguém questiona se aquilo é tatuagem, marca de nascença ou algum tipo de efeito sobrenatural. É um daqueles detalhes que o filme deixa no ar, deixando os fãs coçando a cabeça e imaginando teorias. No fim, esses mistérios e lacunas no filme só aumentam o fascínio dos fãs. Entre marcas demoníacas, desaparecimentos inexplicáveis e regras do submundo que ninguém entende direito, fica claro que Guerreiras do K-pop é muito mais do que apenas ação e música. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!